Bom, eu sou o Gálvaro Júnior e tenho uma alegria de estar com você nessa nova série de vídeos falando sobre 5 estágios de um discípulo. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a palavra se faz gente. Bom, esse é o 5.5, vídeos para meditar, praticar e transformar a nossa vida. Lembrando que tem sempre um vídeo novo postado às 5h05 da tarde, de uma série de 5 minutos a cada dia de segunda a sexta-feira. E o nosso tema, eu quero ler a palavra que começa em João, no capítulo 1, o Evangelho de João, diz assim: no princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E eu quero ler o verso 14 também. A palavra se tornou ser humano, morou entre nós, cheia de amor, de verdade, e vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Bom, na nossa caminhada e na nossa jornada, nós começamos lá falando de Jesus fazer um convite para virmos estar com Ele, se a gente quer conhecer de fato quem Deus é. No segundo dia, nós ouvimos um pouco sobre a criação, ou seja, quando a gente olha uma determinada obra de arte, então se você vê um traço de Picasso, um quadro que você olha e diz, isso é de Picasso. E por que você sabe que é de Picasso? Porque a sua obra, os seus traços, a sua mente, a sua forma de criar, revela quem ele é. Então, olhando para um quadro de Picasso, há uma clareza de entender quem é o artista por trás daqueles traços. Quando nós olhamos para as coisas criadas, a beleza, as cores, essa multiforma e sabores, jeitos, formas que Deus criou o universo, mostra de quem ele é, ou quem ele é para a vida de cada um de nós. Então, olhando para as coisas criadas, vemos quem Deus é. E agora ele está dizendo que todas essas coisas que foram criadas através do verbo de Deus. Deus criou todas as coisas a partir do poder da sua palavra. E Deus disse, está lá em Gênesis, quando ele foi criar todas as coisas, e Deus disse, e Deus falou, e aquilo aconteceu. E agora, no Evangelho de João, escrevendo a nós, ele está dizendo, lembra como é que Deus fez todas as coisas? Ele criou todas as coisas a partir da palavra. E ele diz, a palavra estava com Deus e era Deus. Estava com Deus desde o princípio. E todas as coisas que foram criadas a partir dele, através dele. E quem é a palavra? Jesus Cristo. A palavra se tornou ser humano, morou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós estamos olhando o traço do universo, a mente de Deus Pai, mas nós temos a execução da palavra, do verbo vivo, da ação de Deus. Deus está dizendo, você quer me conhecer? Conheça a minha palavra, conheça as coisas que são movidas por aquilo que eu digo. Então Deus está nos convidando a conhecer de Jesus Cristo na nossa vida. Ou seja, olha só que coisa poderosa. Ou seja, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, sejam nos céus, na terra, coisas visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados. Aí ele conclui, tudo foi criado por meio dele e para ele, e antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Ou seja, Paulo escrevendo aos Colossenses está dizendo, olha, sabe aquele que criou? Ele se revelou, ele veio até nós. Aquele cordeiro que João diz, que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Agora ele está dizendo, todas essas coisas criadas mostram quem Jesus é, porque ele é a imagem plena do Deus invisível. A Bíblia diz que nenhum de nós podemos ver Deus. Nossos olhos não são capazes de contemplar Deus que é Espírito. Mas nós vimos a Jesus. E esse Jesus vivo que habitou entre nós, mudou o calendário da nossa história,
ele é a revelação plena do Deus que não vemos. Ou seja, quando Deus quer se revelar, ele mostrou todas as coisas criadas, o traço de quem ele é, e quando naquilo que era a visão através de Jesus, vemos as suas atribuições de paz, de misericórdia, de alegria, de poder, de autoridade. Jesus é essa etapa. Então, se você quer adentrar ainda mais, lembre-se, um chamado de Jesus, as coisas criadas revelam, e agora você precisa conhecer a palavra. Então, quando está dizendo, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e através dele. Conheça as Escrituras Sagradas, medite nela. Todos esses versículos que você ouviu e leu aí na telinha, você precisa meditar neles. Que Deus te abençoe, e fica a recomendação do livro Discípulo. Até amanhã.